Vem para cá o dono do levantamento, Felipe Nunes. Pela primeira vez, você consegue detectar a margem para Luiz Inácio Lula da Silva vencer a eleição no primeiro turno. E eu sempre falo para o nosso time aqui da audiência, aliás, hoje muito grande da CNN, obrigada, que o que a gente precisa olhar é a curva. E por mais que leve, a curva indica que Lula chega na véspera da eleição, antivéspera, 4 dias para o primeiro turno, com uma pequena onda de votos. Se essa onda vai ser grande o suficiente para fazer a vitória no primeiro turno, um feito inédito para o petista, difícil dizer, mas que ela existe, ela existe. É isso mesmo, Dani. Primeiramente, boa tarde. Eu vou pedir desculpa para quem está nos assistindo, peguei um pouco de um resfriado, estou com a voz um pouco ruim. Mas, Dani, chegamos novamente a uma eleição em que o debate, mais uma vez, gira em torno se o resultado vai terminar no primeiro ou no segundo turno. Eu quero lembrar para quem está nos assistindo que em 2006... pesquisas de véspera como essa mostravam, por exemplo, Lula com 49 pontos percentuais de intenção de voto e Alckmin com 33. No sábado, antes da eleição, esses 49 viraram 46 e o Alckmin saiu de 33 para 35. Ou seja, na margem de erro, não dava para saber se Lula venceria ou não aquela eleição em primeiro turno. A mesma coisa aconteceu em 2010, quando a Dilma oscilava ali entre 47 e 48 pontos percentuais e o José Serra estava com 25 a 27 pontos, mais uma vez na margem de erro, impossível cravar o que ia acontecer. Ou seja, Dani, é a terceira eleição aí dessa série em que a gente tem essa mesma dúvida, né? A pesquisa da Quest mostrava, antes do começo das eleições, antes do começo oficial da campanha, né, uma chance real, matemática, de Lula vencer no primeiro turno. Isso foi ficando distante com o crescimento que o Bolsonaro foi obtendo e que a gente foi reportando aqui para quem está nos assistindo na CNN, até que essa rodada é a primeira em que, na margem de erro, a gente observa essa probabilidade. Ela não é muito grande, mas existe matematicamente e é preciso ser reportada. Ô, Felipe, pra gente, eu vou... Primeiro, né, você não tem que pedir desculpa de nada aqui. A gente é que fala, capaz de você ter gripado por causa da quantidade de exploração que a gente está fazendo no Felipe, da entrevista aqui, dia sim, dia também. Mas, meu caro, em 2006, muito se diz, né, o balanço dos especialistas, que Lula pagou o preço por ter fugido do debate. Dessa vez ele vai. Nesse cenário que você pinta, qual a importância do debate da Globo amanhã? Muito importante, Dani. Você foi, como sempre, precisa ao ponto, né? Em 2006, o fujão, né, como Alckmin classificou Lula, agora estão aliados, né? É importante lembrar disso, mas naquela época eram adversários e o Alckmin chamou Lula de fujão. Isso foi fundamental naquele momento. Em 2010, o que aconteceu foi uma discussão sobre aborto, ou seja, a campanha do Serra acusava Dilma de ter uma posição positiva sobre isso e ela perdeu pontos percentuais significativos entre os evangélicos naquele momento. Agora, o que a gente está observando, Dani, é um processo em que o Lula está numa crescente, o Lula que não é um incumbente, não é ele que está no cargo, tanto em 2006 como em 2010, quem estava quase vencendo estava no cargo, no caso Lula e Dilma, agora é o contrário, é o candidato que está desafiando, né, que está buscando aí esse processo, e essa tendência, ela vai se confirmar ou não, dependendo do bom desempenho, claro, dos candidatos no debate. A audiência deve ser alta, o debate já teve alta repercussão, no caso da CNN, o da Bandeirantes no começo da campanha também teve alta repercussão, com Simone Tebet sendo melhor nos dois casos. Vamos ver como isso vai impactar na quinta-feira. Por quê, Dani? Porque se a Simone e o Ciro forem muito bem no debate, muito provavelmente eles vão dificultar o que a gente chama de voto útil, que é esse movimento que acontece nos últimos dias da campanha. O Lula tem que estar de olho nisso para tentar viabilizar essa vitória inédita, né, em primeiro turno. Querido, acho que dá tempo da gente trazer mais um ponto, né? Terceira via, tá parecendo parado, mas de novo, né? Não tem um derretimento aí. Esse movimento, se vier, vem na reta finalicíssima, ainda é possível trabalhar com a expectativa de que Ciro ou Simone desçam um pouco do patamar que estão agora ou não? Para você, parece que esse eleitor vai com eles, aquele voto de honra até o final? Ótima pergunta, Dani, para a gente concluir. A diferença que a gente observou da semana passada para essa não diz respeito a movimento de voto útil, é um equívoco fazer essa interpretação. O que aconteceu da semana passada para essa foi uma ampliação de Lula no Nordeste entre os mais pobres e entre os homens. Isso deu a ele uma vantagem sobre o Bolsonaro.
Voto útil, Dani, eu vou repetir, é uma escolha individual, racional, que o eleitor faz no dia da eleição. Ou seja, quem pode fazer voto útil daqui para frente é o eleitor que está votando no Ciro, que está votando na Tebet, e que lá na frente pode dizer, eu até prefiro esses dois, mas eu quero logo acabar com essa eleição, porque eu não aguento mais, ou porque eu não quero mais eleição, ou porque o Bolsonaro é pior. Ou seja, as pessoas podem fazer esse movimento e, com isso, definirem já no primeiro turno. Querido, muito obrigada, excelente trabalho para você, vem novidades, a gente vai contar com o Felipe aqui na CNN, sim, claro, nessa cobertura especial dessa eleição intensa e desafiadora para o Brasil. Obrigada, Felipe, até logo mais. Beijo, obrigado, Dani.